Hoje eu quero falar sobre as japonesas que manipulam os namorados. Eu sei que você vai falar, mas no Brasil tem muita mulher que manipula os namorados também, os maridos. Mas eu quero falar do meu ponto de vista das japonesas, porque assim, elas são tão meigas, são tão bonitinhas, e você não imagina que uma moça tão meiguinha vá tentar te manipular, tá bom? A gente mora aqui nessa cidade, é uma cidade pequena. Apesar de ser uma cidade pequena, essa cidade tem muitos estrangeiros, né? 50 quilômetros naquela direção é Tóquio, tá? E nessa cidade aqui, muitos desses estrangeiros, eles acabam vindo na loja. E alguns desses se tornam amigos da gente, né? Você sabe que a gente estrangeiro, quando a gente se reúne, por incrível que pareça, a gente acaba falando sobre as diferenças culturais entre a gente e os japoneses, tá? Tem uma polonesa e tem uma menina que ela é canadense. E às vezes a gente fala sobre essas diferenças, né? Lógico, eu e eles, a gente vê essas diferenças, a gente acaba comentando essas diferenças. Uma coisa que eu achei interessante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é falar sobre as vezes que elas tentaram manipular a gente. Eu tinha essa namorada, ela é dentista. Eu morava em Saitama, e um dia eu saí com meus amigos, quando eu voltei, ela estava me esperando no estacionamento. Quando eu percebi que ela era muito ciumenta, eu resolvi me separar dela. E aí eu me separei, e assim que a gente se separou, que eu falei que não queria mais, ela começou a mandar muitas mensagens, né? E uma das mensagens que ela me mandou, que me deixou preocupado, inclusive foi um amigo meu do Brasil, que falou, cara, foge porque ela vai te arrumar muitos problemas. Era o seguinte, ela me disse que estava grávida. Eu voltei com ela, entre aspas, tá? Pedi, convenci ela a fazer um exame. Assim que o exame deu negativo, cara, eu troquei o número de telefone e até mudei de cidade por causa disso. Porque ela, além de ser muito ciumenta, ela começou a tentar me manipular para que a gente pudesse ficar junto. Eu não me sinto mal por ela, ou me sinto mal? Bom, essa história foi minha, aconteceu comigo, mas tem a história desse meu amigo alemão que eu vou te contar que é interessante. Você só pegar água para mim? Tá chovendo, tá? Mas esse alemão, ele me contou, como eu falei no começo, a gente se reúne, a gente começa a falar sobre esses assuntos, né? Ele me contou o seguinte, que a mulher dele, a ex-mulher dele, quando eles iam na casa dos sogros, tá? Ele comia, bebia, ficava à vontade, ele era ele mesmo, tá? Ele tentava se dar bem com todo mundo na família dela. E ela fazia o seguinte, cara, quando voltava para casa, que passava 1 ou 2, 3 dias deles terem ido visitar os pais dela, ela começava a apontar, você comeu demais, você bebeu demais, esse tipo de coisa. E ele me disse que uma vez eles foram na casa dos pais dela, e lá tinha um champanhe, né? E ele tomou o champanhe, assim, só que só tomou ele e o pai, porque o irmão dela não quis tomar o champanhe, nem a mãe dela, né? Aí quando voltou para casa, que passou 2 dias, eu acho, a gente conversando isso ali, naquela mesa do canto ali, tá? Ela disse o seguinte, só você se divertiu, né? Aí ele falou, por quê? Porque você foi o único que bebeu, lógico, e só você deu risada, só você ficou mais alegre, porque ele falou que ele tomou quase a garrafa toda, né, de champanhe, e o pai dava um pouquinho. E isso aos poucos começou a minar ele começou a se sentir frustrado, porque tudo que ela fazia, ela tentava manipular ele. Pelo menos pra mim, do meu ponto de vista, eu concordei com ele, tá? Com o que ele disse. Se você é mulher, desculpa meninas, a minha intenção nenhuma é de ser machista ou isso ou aquilo, tá? Eu tô relatando um fato que eu achei interessante da diferença entre a cultura dos japoneses, a minha, brasileiro, e a do alemão, amigo meu, tá bom? É só o que eu tô relatando porque achei interessante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tá. E, enfim, ela foi minando ele aos poucos, e a gente conversando sobre isso, a gente não chegou a nenhuma conclusão, porque eu não consigo entender, quer dizer, a gente não conseguiu entender se ela tinha medo que outras pessoas achassem ele uma pessoa interessante, e ele fizesse mais amigos, e acabasse trocando ela, ou se ela simplesmente queria ver ele triste, não queria ver ele feliz, ou ela queria se separar. O que aconteceu nesse caso desse casal
é que eles têm um filho, né? E eles se separaram, mas eles continuaram morando na mesma casa. Interessante, né? E ela tinha outro namorado também, já rapidinho ela outro namorado. Aqui, eu não sei dizer os porquês, porque assim, eu conheço ele e conheço ela, tá? É difícil você julgar as pessoas, porque você não sabe a intimidade deles, né? O que eu sei é o que ele me contou. Tem outros casos, tá? De japonesas que manipulam os maridos, né? Que as meninas, elas se casam com o cara, simplesmente pro cara pagar as contas delas até em casa de boa. Meninas, desculpa se isso parece que eu tô falando mal das mulheres. Não tô falando das mulheres, eu tô falando, assim, o que eu imaginava da cultura japonesa é um pouco diferente do que realmente é, né? Nesse sentido, né? Num sentido amoroso. Porque pra gente que vem do Brasil, a gente que vem da Itália, a gente que vem da Espanha, até o rapaz do alemão, se a gente gosta, a gente gosta. Se a gente não gosta, a gente não gosta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A ideia do vídeo de forma nenhuma foi denegrir a imagem das mulheres. É só uma coisa que eu achei interessante sobre a cultura japonesa, tá bom? Porque às vezes quando a gente tá no Brasil, elas são tão bonitinhas, são tão megas. E talvez também isso venha do fato de que os japoneses na escola, principalmente as meninas, né? Tem aquela certa manipulação. Pra você saber uma coisa, minhas crianças foram pra escola, né? E desde a época da escola aqui, da creche das crianças, as pessoas se dividem em grupos, tá? As mães se dividem em grupos. Aí tem sempre aquela mãe que é a líder do grupo, tá? E uma manipula a outra para fazer as coisas do jeito que elas querem, tá? Aqui na nosso café tem a aula de inglês. E tinha um grupo de mães que vinha com as meninas. E uma das mães não fazia parte do grupo. E elas manipulavam o horário das aulas para essa mãe sempre ficar de fora, tá? E assim, não tem nada que a gente possa fazer porque são 4 mães aqui e uma mãe lá, porque a aula que a gente dá de inglês aqui é no máximo 5 pessoas, né? E essa mãe que ficava de fora, às vezes ela ligava aqui para confirmar o horário que as outras meninas também vinham para ela participar, porque a aula em grupo é um pouco mais barata, metade do preço, não diria, mas bem mais barato do que a aula particular, tá? A aula particular é 1 a 1, é um pouco mais cara. Então assim, ela queria fazer parte do grupo, mas ela era excluída do grupo por causa disso, ela não fazia parte daquele grupo de mães. Então existe uma certa manipulação entre as meninas japonesas. Eu quero fazer um vídeo ainda falando sobre algumas coisas que acontecem na época da escola, tá? Mas hoje o vídeo se encerra por aqui. Deixa eu agradecer os membros do meu canal. E tem aqui para os membros, se você quiser, tem o nosso Discord aqui do canal, que eu não vou lá direto, tá? Antes eu estava olhando com um pouco mais de frequência, mas eu comecei a bater papo com o pessoal e acabei deixando as coisas sem fazer, tá bom? Então eu vou olhar moderadamente, mas vou olhar lógico e tentar conversar com vocês o máximo que eu puder. Mas infelizmente, tem 2 filhos, a gente tem a loja, tem esse canalzinho que a gente faz aqui. E para gravar esse vídeo me demorou aí 3 horas para gravar, porque a gente brincou fazendo aqui e ali, para fazer a mesma coisa 2, 3 vezes, tá? E quem tem acesso aos bastidores que a gente mostra como que a gente grava, vai ver como a gente fez esse vídeo aqui que demora um pouquinho, né? Então, eu quero agradecer a vocês, tá? Os membros do canal, muito obrigado. E você que é inscrito aqui também, muito obrigado. Se você gostou do vídeo e quer se inscrever no canal, tem outros vídeos aí, né? Assiste. Se gostar do conteúdo, se inscreve, tá bom? E esses são os membros, tá? Mais uma vez aqui pra vocês. É o Igor, é o Felipe Sirkoski, Try Me, eu não sei, tá escrito Try Me, é o Dinei Souza, Eduardo Moraes, Júlio Moraes, o Wagner Dimitrios, o R. Salazar e o Jefferson Cirilo. Eu falei Cirilo, né? Jefferson Cirilo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, gente. Tchau. Vou mostrar vocês a minha cidade aqui. Calma. Essa é a minha cidade. Espero que vocês... Vou deixar vocês hoje com a imagem da minha... Deixar vocês hoje com a imagem da minha cidade. Esse vídeo foi inteiro gravado no iPhone 11, 8 e iPhone 6, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que não tenha ficado muito ruim, porque eu ainda não editei o vídeo. Tá bom? Tchau. I'm not looking for one night.
You're not looking for a love life. Maybe we can have a good time.